Então, dando sequência ao curso de biomateriais, na aula de hoje vamos abordar uma vez mais a importância da saúde bucal. Já apresentamos várias áreas, várias aulas sobre essa questão, mas como é muito importante, nós vamos hoje abordar outros temas, mas sempre pensando na saúde bucal. E para a aula de hoje convidamos o dentista Marcelo Ferraz, que é formado em 1994 na Unimar, especialista em prótese e especialistas em implantes pela Profis de Bauru e mestre em implantes pelo Instituto Latino-Americano de Pesquisas Odontológicas. O dentista Marcelo tem grande experiência, é de São Carlos e se dispôs a vir falar um pouco sobre a experiência dele nessa área. Então, antes de começar propriamente dito o diálogo, eu gostaria de dizer o seguinte, que nessa aula de hoje nós vamos dar bastante atenção às questões da regeneração óssea. E por que nós faremos isso? É estimado que já existe 600 milhões de pessoas no mundo com 60 anos ou mais. E isso poderá dobrar, a previsão é que poderá dobrar até 2025, atingindo 2 bilhões de pessoas em 2050. Com isso, a perda de osso ou os problemas que a gente pode ter, vamos pensar aqui na área odontológica, são questões relacionadas com traumas. Esses traumas poderão vir de acidente de trânsito e de violência. E ainda violência, tanto no acidente como violência propriamente dito. E com isso, a gente tem que ter uma preocupação cada vez maior com o processo de regeneração do tecido ósseo. E na aula de hoje vamos abordar vários aspectos relacionados com essa questão. No entanto, para começar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar ao Marcelo, ao odontólogo Marcelo, a seguinte questão. Quando uma pessoa chega na sua clínica desejando fazer um tratamento, como é a abordagem feita pela clínica? Quais são os dados levantados? Enfim, como que ele é recebido para você tomar as primeiras medidas? E no decorrer eu vou questionando sobre as outras medidas. Primeiramente, o contato do paciente, ele chega na clínica, passa por uma avaliação inicial, uma avaliação clínica, onde a gente faz um levantamento de alguns dados, alguns problemas e encaminhamos para fazer uma radiografia panorâmica ou uma tomografia, se necessário, e a partir daí fazemos o planejamento do tratamento, né? Essa seria a fase inicial. Após o paciente trazer toda essa parte radiográfica, a parte de exames clínicos e a gente resolver fazer o tratamento, né? O paciente aceitar o plano de tratamento que foi elaborado, aí nós vamos passar por um preenchimento de uma ficha, de um levantamento de dados de saúde da pessoa, para saber quais são os procedimentos que temos que tomar cuidado,
pacientes com problema de saúde, fazer um levantamento geral do estado de saúde da pessoa. Muito bem, quer dizer, é importante, pela sua resposta, o que eu pude observar é o seguinte, que é importante sempre uma imagem da região ou das regiões que serão tratadas. Isso aí, tem que ter o levantamento radiográfico, né, para a gente poder ver quais são os problemas realmente. Se o paciente tem a quantidade de osso necessária para fazer um implante, se o paciente tem algum problema de articulação, se ele tem algum cisto, né, porque às vezes o paciente chega no consultório e ele quer fazer um tratamento e a gente não sabe como está aquilo ali por baixo, né, embaixo da gengiva. A gente olha clinicamente e você vê aquilo ali clinicamente. Agora a radiografia vai me dar por baixo como realmente está. Eu falo que é o alicerce, que nem uma casa, né? A gente tem que, não adianta vir no telhado e programar tudo no telhado, eu preciso saber como está embaixo, o alicerce. E a tomografia, a radiografia me dá essa base para poder iniciar o tratamento, ou às vezes sanar algum problema ali, remover um cisto, fazer uma cirurgia prévia para depois reabilitar, colocar os dentes no paciente, fazer os implantes e terminar com a parte estética. Então eu gostaria de te perguntar a seguinte coisa, hoje as análises de imagem, ou seja, radiografia mais tomografia, eu até gostaria que você explicasse um pouquinho, elas têm qualidades, do seu ponto de vista, qualidades desejáveis para uma tomada de posição pelo profissional? Tem. Hoje em dia nós temos alguns tomógrafos, né? O Conibin, alguns sistemas aí de tomografia, mesmo as radiografias panorâmicas, eu que acompanho de 20 anos para cá, 20 e poucos anos, né? A alteração dessas imagens aí, a evolução na parte de radiologia, posso te falar que é quase, não vamos falar 100%, porque nada é 100%, né? A gente chega bem próximo do real com a tomografia, né? Lógico que tudo depende do acerto do aparelho, do dia do paciente estar lá, o técnico, a posição da cabeça, virar, então tem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração. Mas aí faz o levantamento tomográfico junto com o clínico, e aí fecha a gente pode fechar ali um tratamento, uma imagem ali, né, na cabeça, um 3D ali na cabeça que conclui bem essa... E a velocidade da informação foi também uma coisa grande? O que eu quero perguntar sobre isso? Pessoa, você solicita que seja feito, vamos dizer, as duas coisas. Obtido uma tomografia e uma radiografia. Isso é enviado digitalmente para o seu consultório ou não? Isso. Quando o paciente vai no Instituto de Radiologia e faz a tomografia, faz o exame radiográfico, eles mandam direto já para mim a imagem para já fazer uma avaliação prévia. E depois vem o filme que eles mandam depois de alguns dias, né? Mas a imagem vai na hora, né? Essa rapidez Quer dizer, a velocidade de informação é muito rápido. Isso facilita bastante o nosso tratamento, né? Ajuda bastante. Muito bem. Então, uma vez obtido isso, você passa para uma segunda etapa, que é levantar os dados da saúde atual do paciente. Isso normalmente eles chamam de anamnese, mas na verdade é um conjunto de questões que vão sendo perguntadas. Faz um levantamento do histórico da saúde e da vida do paciente, né? Para saber o estado geral de saúde bucal e sistêmico. Isso é importante, bucal e sistêmico. Isso. Bucal e sistêmico, para poder começar o tratamento. Uma vez obtido essas informações radiográficas e essas informações
vamos chamar bucal e sistêmica, aí você está em condição de tomar uma decisão em relação ao tipo de tratamento. Correto. A hora que eu tiver com todos os dados completos do paciente, aí a gente pode iniciar o tratamento. Né? A gente vai marcar a cirurgia, vai ver o que vai ser feito, né? O paciente precisa fazer no consultório, o paciente pode fazer uma cirurgia maior, a gente pode fazer num ambiente hospitalar. Então aí tudo depende desse histórico. Você disse que aumentou a previsibilidade dos tratamentos e a segurança dos tratamentos? Com certeza, né? Aumentou bastante. Com toda essa tecnologia, com todo o avanço, tanto na área odontológica, na área de medicina, aumentou bastante a previsibilidade. Isso também dá maior segurança para o profissional, não só para o paciente. Mas profissional é indiscutível, né? A melhora né? A gente que vem acompanhando o crescimento dessa parte da tecnologia aí voltada para a odontologia, com cirurgias guiadas e várias outras coisas, isso aí aumenta bastante a segurança. E tempo de regeneração? Claro que tem um tempo que independe de tudo isso, mas o tempo de regeneração melhorou? Tempo de regeneração do tecido que você tratou. Imagina, então vou ser mais claro, imagina, por exemplo, quando você colocava um implante há 10 anos passado e agora? Hoje existe uma melhora, né, na parte de implante, na parte óssea também, de enxertos, né? Nós temos, antes a previsibilidade do implante, a gente colocava, tinha que esperar 6 meses, né? 3 meses na mandíbula, 6 meses na maxila, né? Hoje nós fazemos uma carga imediata, né? O paciente chega com uma raiz trincada, remove aquela raiz, né? Naquele alvéolo a gente já instala o implante, já instala a prótese e o caso está pronto, sem necessariamente usar nenhuma sutura, né? Se remove aquele dente, já instala o implante na mesma hora e o paciente vai para casa ali bem tranquilo. Mas aí você não põe carga sobre aquele implante? Põe carga. Pode pôr carga? Pode pôr carga. Na verdade é assim, a gente não põe a carga direta da mastigação, a gente sempre deixa um alívio, a não ser quando é uma prótese protocolo, que a gente chama, que seria uma reabilitação de todos os dentes com os implantes. Aí tem que ter carga porque aquilo ali vai ocluir a mastigação, vai bater dente com dente. Quando a gente faz um implante unitário separado, às vezes a gente deixa um pouco aliviado para não ter a sobrecarga da mastigação natural em cima daquele implante recém-colocado. Aí pode afetar um pouco o implante. Então, quando é um implante unitário, deixa um pouquinho aliviado para esse implante ter ali a osteointegração em volta dele, formarem as células ósseas. Quando é uma reabilitação total de implante, a gente tem que o contato vai ter, né? A gente só pede para o paciente, lógico, evitar certos alimentos para não sobrecarregar aqueles implantes ali. Sei. Agora, quais são os principais tratamentos que vêm sendo realizados no sentido da reabilitação? Mas antes eu gostaria que você explicasse o que é reabilitação óssea. Reabilitação óssea? Reabilitação óssea é o paciente ter um osso fino, né? Que não dá para colocar, para instalar um implante, para fazer o tratamento. E aí nós vamos fazer um enxerto naquela região e vamos fazer a reabilitação, fazer o osso aderir no osso natural da pessoa ali. E ter uma formação óssea para poder receber um implante. Isso seria a reabilitação óssea, né? Isso em momentos diferentes. Coloca o osso e depois num outro momento... Já aguarda geralmente de 6 a 8 meses, 10 meses, depende do tipo de enxerto, né? Da região que é feito esse enxerto e da gravidade da perda óssea que a pessoa tem. A gente geralmente aguarda aí até uns 10 meses para depois fazer a segunda etapa cirúrgica.
E acompanha com acompanha, radiografia? Geralmente uma inicial e uma final. Né? Depois de 6 meses, 8, 10 meses, pede uma tomografia final para ver o crescimento que teve ósseo. E quais os principais tratamentos que são feitos? Os principais... de uma maneira geral, que você faz. Que eu faço lá na clínica. Isso. A reabilitação com prótese, né? Reabilitação de implantes. A reabilitação que a gente fala é um conjunto de procedimentos. Isso. Né? Um conjunto de procedimentos que vai desde da profilaxia, da limpeza, o preparo prévio para poder fazer a cirurgia, né? Até o término todas as fases cirúrgicas, né? Até o término da instalação da prótese, que seria a parte estética. O que você chama de cirurgia nesse processo? Cirurgia é instalação de implante, enxerto, extração de algum dente, se necessário, toda a parte que mexe com a parte vermelha, né? Que seria a parte de sangue, a parte de osso. E depois vem a parte, a gente chama da parte branca, né? Que seria a parte estética, né? Que são os dentes, que isso faz esse conjunto, desde o começo, quando o paciente chega, até no final, desde a limpeza, uma profilaxia, até no término do tratamento, esse conjunto de procedimentos a gente chama de reabilitação. Okay. Né? Devolvendo os parâmetros da mastigação, okay. Né? Da função do paciente, mastigar. É importante a mastigação? Mastigação é tudo, né? Mastigação os dentes, quando a gente faz uma reabilitação, tem que ter um encaixe o mais próximo do perfeito para ter uma eficiência mastigatória. Então, não é só colocar um implante e colocar a prótese, existe a parte que a gente vai trabalhar no encaixe dessa mordida para ter os ajustes corretos para a pessoa voltar a ter a função mastigatória correta para poder se alimentar bem. Muito bem. No início da aula eu abordei a questão do envelhecimento da população. E, infelizmente, com isso acontece perda óssea. Então eu gostaria de saber quando é necessário, ou se sempre é necessário, colocar enxertos e que tipo de enxertos normalmente você trabalha. Muito embora a questão é bastante longa, mas então vamos por partes. A primeira questão é uma realidade que você tem perda óssea, tanto com envelhecimento como problemas sistêmicos. Perfeito. Muito bem. E problemas de higiene bucal, os mais diferentes problemas aí. Quando é necessário você colocar enxertos, que tipo de enxertos normalmente você coloca e qual é o procedimento, quanto tempo tem que ser esperado para depois colocar a prótese propriamente dita? Depende do tipo de enxerto. Nós temos enxertos no seio maxilar, temos enxerto que a gente usa um tipo de osso, que é um osso particulado, né, um osso de preenchimento. Tem o enxerto em bloco, né, quando a gente tem uma parede muito fina e alta de osso, mas ela não tem largura para receber o implante. E aí a gente faz o bloco parafusado nessa parede óssea, né, nesse osso nativo do paciente, né? E devido a essa perda óssea, que às vezes vem do uso muito longo de uma prótese total, de uma dentadura, né? Uma prótese total, que isso aí vai minando aquele osso com o passar dos anos. Então tudo depende da análise tomográfica, aí entra a tomografia, né, que ajuda muito a gente, para avaliar os defeitos para ser realizado o enxerto. O enxerto que a gente usa bastante é o enxerto xenógeno, que é o enxerto de origem bovina, né? Na verdade é um arcabouço, né? Ele é como se fosse uma pedra esponjosa, uma pedrinha pomes, aquela pedra furadinha, né? E a partir dali, a hora que a gente instala ela fixa ela no osso, as células ósseas vão entrar
naquelas trabéculas, naqueles buracos, né? E aquilo ali, com o passar do tempo, geralmente de 6, 8, 10 meses, vai ter uma formação óssea ali. Muito bem. Quer dizer, eu ainda queria insistir na questão do enxerto. O enxerto pode ser da própria pessoa e pode ser de animal ou pode ser temos enxerto sintético. Temos o enxerto autógeno, que a gente remove da própria pessoa, né? Enxertos maiores, a gente fazia antigamente, né, um tempo atrás, né, remoção do ilíaco, né, com um ortopedista junto, ia para o hospital para reabilitar áreas extensas de maxila, né? E o enxerto, que nem eu falei, o xenógeno, que seria um enxerto mais sintético, né? Então nós temos o que mais usado é o autógeno e o xenógeno. O xenógeno pode ser de origem bovina, ele pode ser de origem equina, né? Tem alguns países na Europa que usam bastante o enxerto de origem equina, né? Aqui a gente usa mais o enxerto xenógeno de origem bovina, né? E o enxerto autógeno, né? Às vezes, nem sempre, hoje a gente procura pegar um pouco de célula da pessoa, célula óssea, fazer uma raspagem ali para poder pegar um pouco de osso da própria pessoa, para poder misturar junto com esse osso sintético para dar uma liga, para poder ter aquelas células de crescimento ali na hora, para dar um start, né, na formação óssea. Agora, quando é retirado da própria pessoa, isso significa 2 momentos cirúrgicos. É o que a gente tenta evitar hoje em dia, por isso que as empresas elas estão cada vez mais tentando trazer, facilitar isso aí para a gente, né? Com enxerto, com osso de primeira qualidade, para não ter esses 2 tempos cirúrgicos. Porque às vezes o tempo cirúrgico de remover o enxerto ele é muito maior do que o que você vai colocar. E aonde você remove, sempre fica o pós-operatório mais chato, né? Pior do que onde você coloca. Então o tempo cirúrgico aumenta muito e o pós-operatório também não é muito confortável quando você remove, geralmente da parte do mento, parte posterior de ramo, né? De mandíbula, que é o que a gente há uns anos atrás fazia bastante, né? Que a gente não tinha os blocos de osso, né? O acesso a osso particulado era mais difícil, então o osso da própria pessoa ajuda bastante nessa regeneração também. Você acha que poderá ser uma revolução bastante grande a obtenção desses enxertos que vão ser artificiais, utilizando eu ainda acho que é o início de uma revolução, a impressão 3D para a produção que eles chamam de scaffold, mas scaffold na verdade é uma estrutura, estrutura que tem uma parte, um polímero reabsorvível e fosfato de cálcio. O osso é predominantemente fosfato de cálcio. Pode ser uma revolução importante? Eu acho que com certeza, não tenho dúvida disso aí, né? Isso iria facilitar muito a vida do profissional. Você ter uma tomada tomográfica, essa tomada tomográfica aí para um centro, né? Onde nesse centro o enxerto ele é lapidado de acordo com o defeito, e isso aí é mandado para o consultório individualizado, personalizado para você fazer aquela cirurgia. Você não precisa nem ficar, o que a gente faz hoje em dia, ficar ajustando o enxerto com uma broca, né, fazendo o desenho daquela cavidade que você tem ali para receber um enxerto, né, que você perde muito tempo ali com o enxerto em contato com o ar, aquele negócio exposto, né, risco de contaminação aumenta, tudo isso aí, né? Então eu acho que essa tecnologia aí vai ser muito bem-vinda, isso aí eu acho que é inevitável, né? Excelente, excelente. Sua explicação foi bastante boa
para quem está trabalhando em áreas adjacentes. Porque hoje eu fui fazendo uma série de perguntas, mas o que a gente pode observar é o seguinte: nenhum profissional, nenhum talvez seja exagero, mas a grande maioria dos profissionais, eles não trabalham mais isoladamente. Você faz aquilo e está resolvido. Você necessita de uma série de informações, de centros diferentes, de empresas diferentes, para realizar um determinado tratamento, vamos dizer assim, tanto em odontologia como em outras áreas. Ela é generalizada, mais específica. Isso, né? Perfeito, perfeito. Essa tecnologia aí que nós temos que absorver, né? Ela é generalizada porque ela é feita por várias etapas, mas ela é específica porque ela vai direto para o profissional. Excelente definição, excelente. Bom, eu gostaria agora de a gente caminhar numa outra direção. Gostaria que você falasse da sua experiência aí sobre a importância da higiene bucal e em seguida eu gostaria que falasse um pouquinho dos tipos de bactérias e o que isso causa no nosso caso, no ambiente bucal, e depois também vou te perguntar sobre medicamentos e quais os efeitos que esses medicamentos podem ter ainda na estrutura dentária. Então, começaria pela higiene bucal e tipos de bactérias, vamos dizer, ruins para a pessoa de uma maneira geral. E higiene bucal, né, ela é tudo, né? Porque sem higiene bucal aquela higiene mal feita, aquela má higienização, ela leva a você ter uma quantidade maior de bactéria na boca, né? Leva a cárie, leva a mau hálito, leva a inflamação da gengiva, né? Que pode evoluir para uma gengivite, periodontite, onde começa a partir daí a perda óssea. Então tem a higiene bucal é o principal de tudo, né? Quando a gente termina um tratamento odontológico, um tratamento de reabilitação, a gente tem que perder muito tempo explicando para o paciente como ele vai higienizar aquilo ali, né? Porque ele já perdeu os dentes, ele já teve algum problema, muitas vezes devido à higiene bucal, né? Escovação mal feita, não passar o fio, às vezes até passa o fio e escova, mas não faz de maneira correta, né? Então isso aí, com o passar dos anos, a cavidade bucal vai sofrendo, os dentes vão sofrendo, né? E isso aí pode evoluir para uma perda de dente, para uma inflamação crônica de gengiva, né? Ou, que nem eu falei, o mau hálito, né? Perda óssea, né? Devido às bactérias que ficam ali, né? Aquela bactéria do tártaro, né? Que é muito, ela até é um pouco perigosa, né? Fica ali os estafilococcus áureos, os streptococcus, né? Da família viridans, enterococcus, né? Que geralmente domina aí uns 80% dessas bactérias na boca, né? Então é perigoso. Eu gostaria ainda de voltar a uma questão aqui, que é a questão hoje se chama sistemas de implantes, dos implantes. E queria ouvir um pouquinho de você, se esses sistemas, ou alguns, se eles realmente cumprem a sua função. O que é cumprir a função aí? Facilidade na colocação, depois se eles têm propriedades, vamos dizer, adequadas para que o osso cresça a seu redor e consolide o fenômeno chamado de osseointegração, e o tempo você até falou, mas eu gostaria de voltar a essa questão.
Os implantes, nós temos aí vários tipos de conexões de implante, né? Temos os primeiros implantes, que foram os hexágonos externos, que veio ali da linha do professor Branemark, que foi o pioneiro, né? Que foi quem descobriu o implante, né? Eu tive contato com ele uma época que ele teve em Bauru. E o implante hexágono externo, ele é um implante que foi muito usado há muitos anos atrás. Um implante bom, né? E depois veio os implantes Cone Morse, né? Na verdade, já até havia uma linha Cone Morse lá na Europa, mas não era muito difundida aqui no Brasil, né? E hoje esse sistema Cone Morse, ele está mais atuante no Brasil, e o sistema hexágono externo, a gente deixou ele um pouquinho mais de lado, e estamos usando mais a parte de implantes Cone Morse. Pela própria o vedamento bacteriano, a formação de biofilme na união implante-prótese. Esses sistemas de implante, eles evoluíram bastante, né? As superfícies de implante também, né? As superfícies hoje vêm com uma nanotecnologia, onde a osteointegração, em 21 dias ela já está, né? Algumas empresas suíças falam que já está totalmente integrado o implante, e você pode colocar carga em cima dele, né? Então essa evolução aí que vem de anos para cá, né? Que começou lá atrás com o hexágono externo, e hoje está mais focado no implante Cone Morse, né? O sistema de encaixe Cone Morse. E o Cone Morse, do meu ponto de vista, é que há um acoplamento total entre o implante e a parte que vai se constituir, o que vai ser o suporte da prótese propriamente dito. Você não tem a possibilidade de migração nem de líquido, nem de micro-organismo na interface das duas coisas. Na interface de implante e pino de prótese, né? Isso. O problema do hexágono era essa linha, era a salserização, que a gente chamava. Salserização, para explicar melhor, é uma reabsorção do osso, onde a gente instalava a prótese em cima desse hexágono, e ali formava uma linha, um biofilme bacteriano. E o Cone Morse não tem isso aí, porque ele vem com uma taça interna, e existe o vedamento dessa superfície, que nem você falou. Há uns 15 anos, mais ou menos, nós fizemos um trabalho quando era um trabalho de pesquisa dentro do grupo de biomateriais. Quando começava, vamos dizer, a se falar em Cone Morse, não que não existisse, mas a grande crítica que os dentistas tinham, mesmo os pesquisadores em odontologia, é que tinha problema de um cheiro desagradável num tipo de acoplamento. E aí nós fizemos um trabalho do implante dito comum com o de Cone Morse. E aí, depois de um determinado tempo, faziam um corte no implante Cone Morse e olhava a interface dele, entre o implante e vamos dizer, a parte protética em si. E você vê que não há a possibilidade de migração. Isso em meio salino era feito. Né? Era um soro isotônico, a mesma concentração do cloreto que nós temos no organismo, e o que você pode ver é que não há essa possibilidade. Então foi um avanço grande. Talvez a dificuldade é se um dia você precisa remover a parte interna, aí já não é tão... Não, é tranquilo. Usam um contratorque, tem um encaixe da cabeça do parafuso que você aperta a prótese, e aí você dá um contratorque e acaba removendo. Em alguns casos é um pouco mais difícil, né? Mas nessa parte do hexágono externo você trabalha com mais facilidade. Só que ele tem um problema aí um pouquinho dessa retenção desse biofilme, que acaba dando realmente às vezes um cheiro, um gosto metálico na boca, um cheiro metálico que o Cone Morse não dá.
Você trabalha atualmente só com cone Morse? Em alguns casos de reabilitação de protocolo, a gente utiliza em alguns casos ainda o hexágono externo, mas com um mini pilar, que é um intermediário que a gente coloca em cima da cabeça desse implante e não mexe mais ali. E a prótese ela fica acima do nível, ela fica no nível gengival. Então essa linha de biofilme ela não fica próxima do osso. O problema é a linha de biofilme, antigamente fazia o countersink, que era deixar essa cabeça do implante próxima do osso e vir com a prótese parafusada em cima disso aí. E então essa biofilme, essa linha ficava muito próxima do osso. Esse que é o problema. Se você trabalhar com ela um pouco acima, você não tem esse problema. Ou minimiza, né? Minimiza, né? Minimiza. Agora eu gostaria de mudar um pouquinho mais, era dizer, você explicasse um pouquinho a função da boa oclusão, pode ser que a questão nem seja colocada assim, a mastigação e, vamos dizer, todas o que pode advir daí. Eu coloquei em 3 momentos: oclusão, mastigação e digestão. A oclusão é o fundamento, né, da mastigação. A oclusão, quando você faz a reabilitação de um paciente ou quando o paciente faz um tratamento, um ortodôntico para correção, né, tenta voltar, a gente tenta repor aquela oclusão perfeita. O que é a oclusão perfeita, né? É tentar encaixar o dente de cima o melhor possível no de baixo e vice-versa. Né? A gente tem uma proteção mútua ali, né, entre os dentes e o encaixe perfeito para ter uma eficiência mastigatória. Através disso aí, você vai ter uma mastigação melhor, triturar os alimentos e você, consequentemente, vai ter uma digestão melhor, né? O que acontece muito é que pela falta de dente ou hoje em dia está tudo muito rápido, né? Hoje em dia todo mundo é muito correndo, né? A tecnologia acelerou um pouco, então às vezes as pessoas mastigam muito rápido, comem muito rápido e escova o dente muito rápido, né? E acaba prejudicando toda o sistema de digestão do paciente, né? Faz tudo mal feito. Tudo mal feito, né? Oclusão ruim, mastigação ruim. Não, há muitos anos, isso quando eu estudava ainda era dito o seguinte, que a digestão começa na boca. Quando a saliva molha todo o alimento, a saliva tem certas proteínas que já começa esse processo. Então você não tinha necessidade de tomar tanto líquido para conseguir engolir o bolo alimentar. É isso aí, perfeito. Quando o paciente mastiga mais devagar, a produção de saliva é um pouco maior. Então a digestão já começa ali meio que já, né, melhorando o caminho, o trajeto, né? E você pode ver que a pessoa que mastiga devagar, ela toma menos líquido até na hora do almoço, né? Ou na hora da janta, na hora que ela se alimenta, né? E a pessoa que come rápido, ela precisa tomar muito líquido, muita água, né? O suco, para poder mandar aquele bolo alimentar, né, lá para o estômago, para fazer a digestão, né? Então comer devagar e tomar menos líquido para poder tudo funcionar corretamente. Mastigar direitinho. Mastigar direito. Para mastigar direito tem que ter boa oclusão. Tem que ter boa oclusão, tem que ter os contatos corretos, né? Como que é a oclusão? Os da frente protegem os de trás? Proteção mútua, né? Proteção mútua. Quando você oclui, os dentes posteriores protegem os anteriores. Os posteriores na mastigação protegem os anteriores. E quando você desoclui, quando você descansa a mandíbula, toca só os anteriores e os de trás descansam. Então a gente chama isso aí de proteção mútua, né? Que é o princípio básico de um ajuste oclusal, né? Você ter as guias de descanso da mandíbula e a oclusão na parte posterior,
que leva a essa proteção mútua. Muito bem. Eu gostaria de passar agora, não é nem passar, é voltar à questão da higiene, mas limpezas de aparelhos protéticos e qual a relação disso, se é que há, e a possibilidade de se ter na boca bactérias e as endocardites. Gostaria que você explicasse um pouquinho isso. Isso aí é uma coisa que no consultório a gente precisa tomar muito cuidado, né? Pacientes portadores de algum problema cardíaco, né? Algum problema pulmonar, algum problema sistêmico, e você vai fazer uma limpeza de dente, vai mexer naquele tártaro, naquela bactéria, ou numa infecção dentária, né? Numa infecção de canal, uma infecção de uma extração que não foi dada previamente uma profilaxia antibiótica, essas bactérias elas podem cair na circulação e geralmente elas vão parar no endocárdio, que é aquela membrana que reveste o músculo do coração, que fica na válvula mitral, né? Aquela válvula que manda o sangue do átrio para o ventrículo, né? Então ela para ali aquela bactéria e dá aquela infecção que destrói essa válvula, que é a endocardite bacteriana, né? Que às vezes pode passar desapercebido, às vezes até pelo próprio paciente de não informar, ou o profissional de não fazer uma anamnese correta, um levantamento certo do que o paciente tem de problema de saúde para você estar tratando, né? Anticoagulante, toda essa parte aí. Quer dizer que aí nós voltamos ao início de quando você começa o tratamento. Tudo é a base. Aquele conjunto de informações que deva ser fornecido, ela tem que ser o mais fiel possível. O paciente, eu vou ser um pouquinho mais enfático, o paciente não pode, ele pode, mas não deveria esconder ou deixar de dar informações sobre o seu estado de saúde. Pelo menos o que ele consegue compreender. Isso aí é importante, né? É o que eu falei, isso aí é o alicerce da casa. Você tem que estar com ele muito bom para você poder terminar o restante. Então, com as informações corretas, tanto o profissional como o paciente vai trabalhar mais tranquilo, né? E aí eu queria colocar uma outra questão. Como que as novas tecnologias, você já foi dizendo aí, mas agora eu gostaria que você fizesse uma síntese. Como que as novas tecnologias podem auxiliar ou auxiliam o profissional no tratamento? O que eu chamaria das novas tecnologias? As radiografias, as tomografias, o processo de fabricação de prótese assistido por computação, que é o que eles chamam de CAD/CAM, né? É a máquina assistida pelo computador e, mais recentemente agora, o que se chama obtenção de estruturas por impressão, que é um pleonasmo, né? Impressão 3D. Isso aí aumenta muito a previsibilidade do tratamento, a rapidez, né? E também diminui muito essas tecnologias, né? O nosso tempo de trabalho, de cadeira, aquela que é o mais importante, eu falo, né? A hora de trabalho que você vai ficar ali empenhado no paciente. Então, tanto para o paciente como para o profissional, essas tecnologias diminuem muito o tempo e aumentam muito a previsibilidade, né? O CAD/CAM é fabuloso, né? Hoje em dia nós temos aí as imagens que são capturadas por scanner bucal, né? Que pode ser enviado diretamente para o laboratório da prótese, né? Laboratório protético, e ele já te manda no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Aquela prótese já pronta. A previsibilidade aumentou muito. E preço do tratamento? Isso no início é caro.
caro e barato não é uma boa palavra, mas vamos dizer, ele no começo talvez seja menos acessível. Olha, eu acho que tudo depende, preço é uma coisa, depende, nós temos que nem implante, nós temos N tipos de implante, N marcas, né? A gente tem implante ali que é vendido a R$50, né? E temos implantes que custam R$700 de custo. Então, tudo depende com o que você quer trabalhar, né? O resultado que você quer e aquilo que o paciente pode pagar. Né? Então, às vezes você oferece um tratamento de uma qualidade boa e facilita mais para o paciente, para ele poder ter acesso àquilo ali, né? Isso aí eu achei importantíssimo, né? Saber lidar com essa parte, colocar bem essa parte financeira para o paciente poder levar o melhor para ele, né? E você poder dormir, ficar tranquilo. Você ofereceu o que tinha de melhor, tentando enquadrar aquilo ali para o paciente. Excelente. Quer dizer, você é defensor e utilizador das novas tecnologias. Com certeza, eu uso bastante e cada vez mais agora estamos num novo projeto aí agora do scanner de boca, né, para fazer o molde, deve estar chegando por aí esses dias aí, a gente vai tentar eliminar a moldagem, né? Tentar eliminar o molde, a saliva, a bactéria, né? Passa o scanner de boca, manda direto. Dimensional, estabilidade, né? Dimensional, melhora muito, né? Então, tecnologia veio para... Os tratamentos também podem ser muito mais rápidos, né? Que é sempre um problema, eu pelo menos vejo isso como um problema. Tinha tratamentos que demorava muito para se fazer. Hoje não era a inabilidade dos profissionais, não tem nada uma coisa a ver com... É o tempo manual perdido, é o tempo manual. Hoje eu faço um molde, mando pro protético, ele faz o escaneamento, coloca na fresadora, ele programa a fresadora lá, o CAD/CAM, o CAD/CAM trabalha sozinho, termina, ele faz o refinamento, ajuste de contato, cor, ele trabalha com essa parte manual final só e te manda o trabalho na mesma semana. Às vezes a gente tem casos que faz um dia para o outro, né? Tem casos que a gente não perde aquele tempo de ficar 2, 3, 6 meses, né? Quando é um trabalho estético, um trabalho mais limpo, uma coisa menos invasiva, né? Os tratamentos com minimamente invasivos, a gente fala, né? Sim, coisa que você consegue fazer rápido. É lógico que um tratamento com cirurgia, com enxerto, você não pode pensar assim, né? Mas na parte final da prótese, agiliza bastante. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre a educação preventiva. No decorrer aqui da nossa conversa, muitos foram os momentos que, se o paciente já tivesse consciência, eu sou defensor sempre da educação. Eu acho que o que pode revolucionar qualquer coisa no mundo é a educação. Então, se nós tivéssemos uma educação preventiva, desde lá das primeiras idades que estão na escola, deveria começar no lar. Mas vamos dizer que sempre é um pouco deixado de lado, ou não tem a consciência. Se a gente tivesse uma educação preventiva sobre essas questões, não no detalhe, mas vamos dizer, tem que fazer certos procedimentos, ensinar a criança, estou imaginando na idade primeira lá, ensinar a criança a escovar os dentes, porque muita gente acha que é a pasta de dente que é o primordial. É o primordial, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão sobre a educação preventiva nas várias idades. Você sabe que existem vários projetos nas escolas, né? Eu mesmo na minha graduação lá, hoje em dia, né? Existem vários projetos em escolas, né? E tentar orientar
as crianças a fazer uma escovação correta, ensinar a passar fio dental, né? Mas isso aí ainda é muito pouco perto da população que não tem acesso, né, ao tratamento dentário, né? Então eu acho muito importante fazer uma prevenção desde praticamente o nascimento, né? Isso. Né? Primeiro orientar os pais, né? O médico lá, o pediatra, alguém orientar o pai como ele vai limpar, enquanto a criança não consegue fazer a própria higienização dela, e depois ter uma orientação sobre como vai escovar, a importância da escovação, do flúor, do fio dental, né? O que deve se fazer, o que não deve fazer, para no futuro não ter problema com dentição, né? Ou minimizar bastante. Muito bem. Então, eu gostaria de te dizer o seguinte, eu agradeço e que eu proponho um novo programa, que a gente, uma nova aula, que a gente pudesse aí ficar mais focado nas novas tecnologias. Perfeito. Isso eu acho que seria não, isso é uma coisa boa, mostrando como é que é essa evolução e quais as consequências dessa evolução. E fazer uma última pergunta, se não foi feita alguma pergunta que você gostaria de... Não, eu acho que foi bem explicativo, passou bastante informação, né? Eu acho que está tudo dentro dos conformes, né? Então, eu gostaria de agradecer o seu convite, a oportunidade, né, de estar aí participando do programa e estar sempre aí conversando com você, do seu lado aí, aprendendo cada vez mais com o seu conhecimento. É mútuo isso. Então agradeço o dentista Marcelo Ferraz pela bela aula proferida aqui para todos nós.